Você já parou para pensar que, em qualquer segundo, em algum lugar do planeta, um animal está lutando entre a vida e a morte em uma caçada silenciosa que você nunca vai ver? E o mais impressionante, muitas dessas batalhas acontecem não com força bruta, mas com estratégia, paciência e truques que parecem quase inteligência humana. Hoje, você vai entrar na mente dos predadores mais poderosos do reino animal e descobrir como eles caçam, o que comem e por que, no fim das contas, não são monstros, mas peças fundamentais para manter a vida na Terra funcionando. Vamos começar pelo rei mais famoso de todos, mas que talvez não seja tão rei assim quanto você imagina. Quando você pensa em predador poderoso, provavelmente pensa no leão, certo? Aquele animal imponente, juba majestosa, o dono da savana. Mas tem um detalhe que pouca gente sabe. Na maior parte das vezes, o leão macho nem é o principal caçador do grupo. Quem realmente coloca comida na mesa são as fêmeas. Os leões vivem em grupos chamados alcateias ou coalizões, e dentro delas existe uma organização quase militar. As leoas caçam em equipe, e esse é o diferencial mortal delas. Enquanto muitas espécies dependem de um único golpe perfeito, os leões contam com cooperação, comunicação silenciosa e até táticas de cerco. Imagine a cena. É noite, a savana está silenciosa, apenas o vento balançando a grama alta. Um grupo de leoas se espalha, cada uma em uma posição calculada. Não é por acaso que elas caçam mais à noite. Elas enxergam melhor no escuro do que a maioria das presas, e isso dá uma vantagem enorme. Enquanto um grupo se aproxima devagar, quase grudado no chão, outra leoa fica mais afastada, na direção em que o bando de guinos ou zebras provavelmente vai correr se for assustado. De repente, uma leoa se revela. Corre na direção do bando, espalhando pânico. As presas disparam em fuga, e é aí que a armadilha se fecha. Elas correm exatamente na direção da leoa, que estava à espera. É como se você tentasse fugir de um ladrão na rua e entrasse direto na emboscada de outro. O resultado quase sempre é o mesmo. Uma zebra isolada, um gnu mais lento, um filhote que se perde, e os dentes do leão fazem o resto. Mas existe um custo. As caçadas dos leões falham muito mais do que dão certo. Em muitas tentativas, eles saem de estômago vazio. E é por isso que quando conseguem uma presa, mesmo que não estejam morrendo de fome, comem até quase não conseguirem se mexer. Um leão adulto pode comer até 40 quilos de carne em uma única refeição. É como se uma pessoa comum comesse mais de 50 hambúrgueres de uma só vez. E se você ainda está comigo, agora vem um detalhe que muda a forma como a gente enxerga esses animais. Eles não são apenas caçadores. Também são ladrões profissionais. Leões roubam carcaças de hienas, leopardos e até de cães selvagens africanos. Por serem mais fortes, muitas vezes eles esperam o trabalho difícil ser feito, e só então aparecem para tomar tudo à força. Mas, se tem um predador que leva a caçada individual ao limite, esse predador não é o leão, é o leopardo. Enquanto o leão confia na força do grupo, o leopardo joga sozinho, nas sombras. Ele é o assassino silencioso da savana. Não ruge como um leão, não faz barulho desnecessário, não se exibe. E talvez seja justamente por isso que ele é um dos caçadores mais eficientes da África. O leopardo caça, em geral, à noite ou nos horários de transição, como amanhecer e entardecer. Seu corpo é feito para isso. Pelagem manchada que se mistura perfeitamente com a vegetação, patas acolchoadas que quase não fazem ruído, olhos adaptados para pouca luz. Enquanto muitas presas dependem da visão e do cheiro, o leopardo combina ambos com uma paciência quase sobrenatural. Ele não precisa de longo planejamento de grupo nem de perseguições épicas. Seu estilo é diferente. Chegar o mais perto possível sem ser percebido e então atacar com uma explosão de velocidade. Imagine alguém se aproximando de você em câmera lenta por minutos, às vezes até meia hora, e em um segundo, apertando o botão da ação. Um leopardo pode arrastar para cima de uma árvore uma presa muito mais pesada que ele, como um antílope adulto. E por que ele faz isso? Para evitar ladrões. Leões e hienas não sobem em árvores com a mesma habilidade que ele. Então, quando você vê a foto de um leopardo descansando num galho com uma carcaça pendurada, aquilo não é apenas uma cena bonita, é uma estratégia perfeita de armazenamento de comida. Aliás, o cardápio de um leopardo é um dos mais variados do reino animal. Eles comem antílopes, porcos do mato, macacos, aves, pequenos mamíferos como lebres e até peixes.
Quando aparece a oportunidade, quanto mais variado o cardápio, maior a chance de sobreviver em épocas de escassez. E isso é um padrão em muitos grandes predadores. Quem consegue se adaptar no prato, vive mais. Se você está achando o leopardo impressionante, espera até entender o que acontece quando a velocidade entra em jogo com força máxima. Entra em cena o guepardo. O guepardo é o carro de Fórmula 1 da natureza. Ele não é o mais forte, não é o mais resistente, mas é o mais rápido animal terrestre. Em poucos segundos, pode atingir velocidades acima de 100 km por hora. Mas tem um ponto que quase ninguém pensa. Isso tem um preço altíssimo. Primeiro, o corpo do guepardo é literalmente construído para a corrida. Coluna flexível, pernas compridas, unhas semi-retráteis que funcionam como travas de pneu, peito profundo para acomodar pulmões poderosos. Quando ele dispara, o coração e a respiração aceleram a níveis absurdos. Ele só consegue manter a velocidade máxima por alguns segundos, no máximo mais de meio minuto, porque o corpo começa a superaquecer. Na prática, a cena é de um duelo brutal de segundos entre vida e morte. O guepardo encontra um grupo de gazelas ou impalas. Ele tenta se aproximar o máximo possível sem ser visto, porque quanto mais longe estiver, maior o esforço e menor a chance de sucesso. Quando sente que está na distância certa, dispara. É como disparar um carro de corrida em linha reta. A presa também corre, muda de direção, tenta fazer zigue-zague. A caça vira um jogo de reflexos e antecipação. Só que, mesmo com toda essa velocidade, as caçadas do guepardo falham na maioria das vezes. Além disso, quando ele finalmente derruba a presa, está exausto, ofegante, quase sem energia. Sabe o que isso significa? Ele é vulnerável. Leões, hienas e até abutres sabem disso. Muitas vezes, o guepardo captura o alimento, mas não consegue aproveitar tudo porque logo é expulso por um predador mais forte. Essa é uma das maiores ironias do reino animal. O predador mais rápido da Terra frequentemente perde comida para quem nem precisa correr tanto. E isso levanta outra questão. Será que força bruta é mesmo a melhor ferramenta de caça? Para responder isso, a gente precisa sair da savana e mergulhar no ambiente mais letal do planeta, o oceano. Lá manda quem domina 3 coisas: sigilo, explosão de velocidade e uma boca cheia de dentes. E ninguém combina melhor essas 3 do que o tubarão branco. O tubarão branco é um dos ícones máximos de predadores. O corpo aerodinâmico, fileiras de dentes serrilhados e a aparência ameaçadora criam uma imagem de máquina de matar. Mas atrás disso, existe uma lógica de caça muito bem refinada. Esses tubarões adoram atacar de surpresa. Eles costumam nadar em profundidades maiores, quase invisíveis da superfície, e sobem em alta velocidade, vindo de baixo para cima. Em várias regiões, o alvo preferido são focas e leões marinhos. Se você já viu a cena de uma foca sendo lançada para fora da água, como se fosse um boneco, isso é resultado dessa técnica. O tubarão sobe em uma explosão de força, agarra a presa e, muitas vezes, o impacto por si só já causa danos graves. Mas aqui vem um detalhe contraintuitivo. Os tubarões brancos não passam o dia inteiro atacando tudo o que se mexe. Eles economizam energia. Um ataque errado pode significar um gasto enorme de esforço sem recompensa. Por isso, muitas vezes eles dão uma mordida de teste, avaliam a presa, e só então decidem se vale a pena insistir. E o cardápio é variado. Peixes grandes, focas, golfinhos, tartarugas, carcaças de baleias. Os sentidos desse predador são uma aula à parte. O olfato é tão apurado que ele consegue detectar traços mínimos de sangue na água a grandes distâncias. Além disso, os tubarões possuem órgãos especiais, chamados ampolas de Lorenzini, capazes de detectar campos elétricos produzidos pelos músculos de outros animais. Isso significa que, mesmo sem enxergar claramente, conseguem perceber a presença de uma presa pelo simples fato de ela estar viva e se movendo. Você percebe como o padrão vai se repetindo? Cada predador é uma combinação de sentidos aguçados, anatomia adaptada e estratégias específicas. E se no mar, o tubarão é um símbolo de poder, nos rios da Amazônia e os pântanos, a coroa vai para outro bichinho aparentemente preguiçoso: o crocodilo. Os crocodilos, jacarés e alligatores são mestres da emboscada. Diferente do guepardo, que aposta tudo na corrida, o crocodilo aposta tudo na paciência. Ele é capaz de ficar imóvel por longos períodos,
com apenas os olhos e as narinas acima da superfície da água. Ali ele espera, e espera, e espera mais um pouco. Quando uma presa se aproxima da margem para beber água ou atravessar o rio, é como se alguém tivesse apertado o play depois de uma longa pausa. Em uma fração de segundo, o crocodilo dispara da água com uma força brutal. Ele não precisa correr atrás da presa por longas distâncias. Ele precisa de um único movimento perfeito. A mordida do crocodilo é uma das mais fortes do reino animal. Quando ele segura uma perna, um focinho ou qualquer parte do corpo da vítima, a chance de soltá-la é mínima. Além disso, os crocodilos têm um comportamento conhecido como rotação da morte. Eles seguram a presa e giram o corpo rapidamente debaixo d'água, rasgando carne, quebrando ossos e desorientando a vítima, muitas vezes até afogando. É uma técnica tão eficiente que praticamente não mudou em milhões de anos de evolução. Isso diz muito. Se algo funciona tão bem por tanto tempo, é porque é uma estratégia perfeita. Mas nem tudo é violência extrema. O que muitos não sabem é que os crocodilos também comem carniça, peixes menores e até frutos em alguns casos. Ou seja, mesmo um dos predadores mais temidos do mundo tem uma dieta mais flexível do que parece. Se você ainda está aqui, se prepara, porque agora vamos sair da água e voltar para o ar, onde reina um caçador que não precisa de garras nas patas, nem de mandíbulas gigantes para ser assustador. Ele ataca do céu com precisão cirúrgica. A águia. As águias são símbolos universais de poder, liberdade e visão aguçada. E isso não é à toa. Em muitos lugares do mundo, elas estão no topo da cadeia alimentar entre as aves. Uma águia real, por exemplo, é capaz de enxergar um coelho a mais de 1 quilômetro de distância. Para ter uma noção, se você tivesse a visão de uma águia, conseguiria ler uma placa pequena de trânsito do outro lado de um campo de futebol, com facilidade. A estratégia de caça da águia é baseada em 3 pilares: altura, silêncio e precisão. Ela sobrevoa regiões abertas, vales, campos, montanhas, sempre escaneando o chão em busca do menor movimento. E não são apenas mamíferos que entram no cardápio. Coelhos, lebres, marmotas, aves menores, peixes e até filhotes de outros animais, como cabras montanhesas, podem ser alvo. Quando localiza uma presa, a águia inicia um voo de ataque em alta velocidade, conhecido como mergulho. Em alguns casos, esse mergulho pode alcançar velocidades superiores a 150 km por hora. Os pés, equipados com garras curvas e afiadíssimas, funcionam como adagas. O impacto é tão forte que muitas vezes a presa já está gravemente ferida logo na captura. Mas você sabia que algumas espécies de águias, como a hárpia, que vive nas florestas tropicais das Américas, são especializadas em caçar animais que vivem nas árvores? Preguiças, macacos e outros mamíferos arborícolas fazem parte do menu. A hárpia tem garras tão grandes quanto as de um urso, proporcionalmente ao corpo, e uma força incrível nas pernas. Quando ela agarra um animal, é quase impossível escapar. Só que tem um detalhe fascinante. Apesar de serem caçadoras formidáveis, as águias também não desperdiçam oportunidade. Quando encontram carcaças frescas, elas aproveitam. No reino animal, ser eficiente na alimentação significa saber caçar, mas também saber aproveitar o que aparece. Agora, falando em eficiência extrema, existe um grupo de animais que talvez sejam os predadores mais completos em termos de estratégia, coordenação e inteligência social: os lobos. Os lobos caçam em matilhas organizadas. Diferente de um ajuntado bagunçado de animais correndo atrás de uma presa, a matilha funciona quase como um time de esportes bem treinado. Cada indivíduo exerce um papel diferente durante a caçada. Alguns perseguem diretamente, outros cortam o caminho, outros ainda ficam mais atrás, esperando a hora certa de intervir. As presas típicas dos lobos incluem cervos, alces, bisões jovens e, em alguns lugares, até veados maiores que um único lobo conseguiria enfrentar sozinho. Essa é a vantagem da cooperação. Um lobo não dá conta, mas 10 lobos trabalhando juntos, em sincronia, conseguem derrubar presas gigantescas. O método de caça é baseado em desgaste. Os lobos podem não ser os mais rápidos em velocidade máxima, mas são extremamente resistentes. Podem perseguir uma presa por longas distâncias, alternando quem corre mais perto e quem fica mais distante, como se estivessem passando o bastão de uma corrida de revezamento. A presa, exausta, começa a diminuir o ritmo, cometer erros, isolar-se do grupo, e então o ataque final acontece. Esse tipo de caça cooperativa exige comunicação constante. Olhares, posturas, movimentos específicos,
Até uivos antes ou depois da caçada têm função dentro da dinâmica social do grupo. Isso mostra que a caça dos lobos não é só força, é também coordenação social e inteligência coletiva. E é aqui que surge uma pergunta importante: o que todos esses predadores têm em comum, apesar de estilos tão diferentes? A resposta pode te surpreender. Você já percebeu que nenhum deles caça por prazer? Eles caçam por necessidade. Cada ataque, cada perseguição, cada emboscada é um investimento de energia e de risco. O guepardo pode se machucar em alta velocidade. Crocodilo pode errar o bote e passar fome por dias. A águia pode gastar tempo e esforço em um mergulho sem sucesso. Os lobos podem se ferir enfrentando uma presa grande que revida com chifres e coices. Por trás da imagem de monstros sanguinários, o que existe é uma lógica ecológica precisa. Predadores são reguladores do equilíbrio. Quando um predador poderoso desaparece de uma região, as presas se multiplicam demais. Começam a consumir vegetação em excesso e todo o ecossistema entra em colapso. Um exemplo disso aconteceu com os lobos no Parque Nacional de Yellowstone, nos Estados Unidos. Por muito tempo, eles foram caçados até quase sumirem. O resultado? Os cervos se multiplicaram exageradamente. Comeram boa parte da vegetação jovem. Muitas outras espécies começaram a desaparecer. Quando os lobos foram reintroduzidos, anos depois, o equilíbrio começou a voltar. Essa função de controle de populações é o que torna os grandes predadores tão importantes. Eles não escolhem aleatoriamente quem vão caçar. Em muitos casos, as primeiras vítimas são os indivíduos mais fracos, doentes, velhos, feridos ou muito jovens. Isso mantém os grupos de presas mais fortes ao longo do tempo. Se você ainda está comigo, agora vem a parte mais surpreendente. Em muitos casos, o impacto da forma de caça e alimentação dos predadores vai muito além do que a gente enxerga diretamente. Pense em um tubarão-tigre, em um recife de coral. Só a presença desse predador faz com que tartarugas e peixes herbívoros mudem o comportamento. Eles passam menos tempo em áreas abertas e mais tempo se movimentando, comendo em diferentes partes do recife. Isso evita que certas áreas sejam destruídas pelo excesso de pastagem, ou seja, a simples presença do predador muda o comportamento das presas e, como efeito dominó, muda toda a paisagem e a saúde do ambiente. Algo parecido acontece na savana africana com leões e leopardos. Quando as presas sabem que há predadores por perto, elas não ficam muito tempo em um único local. Elas se movimentam, buscando segurança. Isso distribui o impacto do pasto por vários lugares diferentes, o que ajuda a vegetação a se regenerar. Mas e quando o predador é tão eficiente que parece nem pertencer àquele ambiente? É o caso de alguns predadores introduzidos por humanos em lugares errados, como gatos em ilhas, com aves que não voam, ou cobras invasoras em regiões onde os animais locais não desenvolveram defesas contra elas. Aí sim, o equilíbrio se perde. A diferença é clara. Um predador faz sentido quando evolui junto com suas presas, em um equilíbrio fino ao longo de milhares de anos. Agora, voltando ao tema central, existe uma pergunta que fica martelando na cabeça. Qual predador é realmente o mais poderoso do reino animal? Depende do critério que você usar. Se for força da mordida, o crocodilo ganha. Se for velocidade, o guepardo leva. Se for impacto global no ecossistema marinho, o tubarão branco está no topo. Se for inteligência social na caça, muita gente apostaria nos lobos ou até em orcas, que também são predadoras extremamente inteligentes. Se considerarmos adaptação e variedade de presas, o leopardo e algumas espécies de felinos surpreendem. E se falarmos de visão e precisão aérea, as águias dominam. Mas, se formos totalmente sinceros, tem um predador que supera todos os outros em capacidade de transformação do ambiente, em variedade de presas e em impacto nos ecossistemas. Esse predador é o ser humano. O ser humano não tem garras, não tem presas afiadas, não corre como um guepardo, não enxerga como uma águia, não nada como um tubarão, não tem a mordida de um crocodilo. Mas, com inteligência, ferramentas e tecnologia, passou a ocupar o topo da cadeia alimentar em praticamente todos os ambientes do planeta. Nós caçamos por necessidade no passado, mas muitas vezes caçamos por esporte, por luxo, por comércio ilegal. E esse é o ponto mais crítico de toda a história. Quando os grandes predadores naturais caçam, eles mantêm a vida funcionando. Quando nós caçamos sem controle, colocamos essa vida em risco. Hoje, tubarões são mortos aos milhões por ano, muitas vezes apenas para aproveitar as nadadeiras.
Grandes felinos perdem território para a expansão urbana e do agronegócio. Lobos, águias e outros predadores ainda são perseguidos em várias partes do mundo por medo, por tradição ou por interesse econômico. E isso cria um desequilíbrio em cascata que, no fim, volta contra nós mesmos, na forma de ecossistemas mais frágeis, perda de biodiversidade, colapso de cadeias alimentares. Você percebe a ironia? Os animais que mais tememos, muitas vezes, são justamente aqueles que mais precisamos preservar para garantir que os ambientes continuem saudáveis. Cada hábito de caça, cada escolha de presa, cada estratégia de emboscada ou perseguição faz parte de um equilíbrio delicado. O leão que derruba um gnu, o guepardo que pega uma gazela, o tubarão que captura uma foca, a águia que leva um coelho, o lobo que caça um cervo. Tudo isso parece, à primeira vista, apenas cenas de violência na natureza. Mas, olhando mais fundo, são mecanismos precisos que garantem renovação, controle e vida. Os grandes predadores do reino animal não são vilões. Eles são guardiões involuntários do equilíbrio. Eles nos mostram, de forma brutal e honesta, que a vida na Terra sempre foi uma dança entre caçador e presa, entre necessidade e sobrevivência. E talvez a verdadeira pergunta que a gente precisa responder não seja quem é o predador mais poderoso, mas que tipo de predador nós, humanos, queremos ser. Aquele que destrói e desequilibra, ou aquele que, com consciência, aprende a respeitar os limites, a entender o papel de cada espécie e a proteger o espetáculo da vida selvagem que ainda existe. Se você chegou até aqui, agora é com você. Se esse mergulho no mundo dos maiores predadores te fez enxergar a natureza com outros olhos, compartilhe esse conhecimento. Comenta qual predador mais te impressionou e por quê. E se quiser continuar explorando os segredos mais sombrios e fascinantes do reino animal, se inscreva e fique por aqui. Ainda tem muito mais caçador, muito mais estratégia e muito mais vida selvagem para a gente descobrir juntos.